Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma semana a lição da Escola Sabatina. Para você que não sabe, que caiu aqui nesse canal a primeira vez, nós estamos estudando essa liçãozinha aqui que vai compreender o trimestre de outubro, novembro e dezembro. E o título é Lições de Fé no livro de Josué. Então a gente está estudando com profundidade o livro de Josué, ok? Para você não perder essas lições tão importantes desse livro tão importante também, então já se inscreve no canal para não perder, ok? Nós estamos já na terceira semana e, se não me engano, são só 13. Deixa eu ver aqui. Exatamente, são só 13. Então temos mais 10 aí aprofundando nosso conhecimento nesse livro, ok? E antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor esteja conosco para que possamos compreender o que vai ser dito. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então o tema dessa semana é Memoriais da Graça. O que será que vai falar esse tema, né? O que será? É um sinal, uma coisa que a gente vai lembrar por futuras gerações? Isso é bem interessante que a gente vai estudar aqui. Mas antes nós precisamos ver o nosso verso para memorizar, tá? Que não estaria em outro livro, né? Está lá em Josué, que é o sexto livro da Bíblia, Josué capítulo 4, versículos 23 e 24. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Olha só que interessante, nesses dois versos que nós lemos, nós temos duas informações bem legais. A primeira é que fez secar as águas do Jordão, e na sequência fez com o Mar Vermelho também. É citado, não nessa ordem cronológica, né? E aqui fala que entre vós e entre nós. Então, Josué, é interessante que ele participou das duas cenas. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco esse tema aqui, tá? Tem algum dia da semana que a gente vai entrar com profundidade nesse tema. A introdução da lição traz uma história bem interessante para nós, que é a seguinte: o policial sinalizou e João teve que parar. Nesse momento, o policial pediu a carteira de João. E aí João, naquele momento de procurar a carteira, lembrou que ele tinha esquecido no seu escritório. João explicou a situação e o policial perguntou em que João trabalhava. E aí João falou, eu sou o professor. Quando o policial aplicou a multa a João, disse para ele que não era para ele entender aquilo como uma multa, e sim como uma mensalidade. Quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas pagam uma mensalidade. E esta é a sua mensalidade para não esquecer a carteira ao dirigir. Tenha um bom dia, professor. Olha só que lição que nós trazemos aqui, né? E isso vai dar base para a gente começar o nosso estudo. Como seres humanos, nós temos a tendência de esquecer várias coisas. Esquecer, como a gente viu, a chave do carro, esquecer datas de aniversário. Você já se pegou naquele momento em que você fala assim, puxa, hoje é aniversário de alguém. Daqui a pouco eu mando mensagem. E aí você vai ver que 3 dias se passaram e você não mandou aquela mensagem. Então, como a gente sabe, o ser humano tem a tendência de esquecer. No entanto, esquecer as nossas necessidades espirituais podem levar a consequências muito mais sérias do que apenas uma multa. Especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. Então, nessa semana nós vamos estudar a travessia do Jordão e entender o que essa história pode trazer de lições importantes para a nossa vida. Então, vamos para a nossa parte de domingo. Então já prepara aí a sua Bíblia em Josué que a gente vai ler. Então, Josué capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha só que interessante, se você for pesquisar na internet o que seria 2.000 côvados em metros, dá aproximadamente 914 metros. Então, quase 1 quilômetro de distância da arca. Interessante, né? E essa é a primeira vez que é citada a Arca da Aliança no livro de Josué, bem aqui onde nós vimos no versículo 3.
A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita, e nela continham 3 coisas muito importantes. A primeira, as 2 tábuas da lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. A segunda, o cajado que floresceu de Arão. E por terceiro, um potinho com o maná. A arca e os preparativos para entrar em Canaã mostraram claramente para os israelitas que eles não estavam entrando no tempo deles, mas sim no cronograma de Deus. O termo traduzido como santifiquem-se, como nós vimos aqui no versículo 5, ele traz a ideia do processo de purificação. Em 2 momentos a gente já viu isso na história do povo de Israel, principalmente quando nós estudamos Êxodo no trimestre passado. E olha só, um desses momentos era quando o sacerdote ia ministrar no templo, no santuário, e outro foi quando o povo de Israel, eles se prepararam para ouvir a voz de Deus no Monte Sinai. Essa consagração, essa purificação, ela envolvia 2 coisas. Olha só, abandonar o pecado e 2, remover todas as impurezas rituais. Antes que Deus pudesse lutar por Israel na batalha, eles deveriam mostrar lealdade a Ele e confiar nele como seu comandante. Então, olha só, tudo bem explicado, né? E por fim, o milagre da travessia do Jordão ia provar para os israelitas que Deus era capaz de tirar todos aqueles povos de Canaã. Se Deus era capaz de garantir uma passagem seca através do Jordão, então também poderia conceder-lhes aquele território. E isso a gente viu claramente, né? Vamos avançar aqui para a nossa parte de segunda-feira que diz o Deus das Maravilhas. Agora eu gostaria de continuar com você a nossa leitura do capítulo 3. Olha só o que diz. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão, diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Os autores bíblicos sabiam e testemunharam que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. E olha só, para ele nada é demasiadamente difícil, como nós podemos ver lá em Jeremias 32, versículo 17. Em contraste com outros deuses de outras nações que não podem salvar, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e principalmente ativo. Então aqueles que confiam em Deus podem descansar tranquilamente porque sabem que Deus está conduzindo tudo. Eu gostaria de finalizar essa parte de segunda-feira lendo com você Zacarias, capítulo 8, versículo 6. Vai trazer um importante texto para você se acalmar em meio às tribulações do dia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você consegue confiar plenamente em Deus? Olha só o que o verso acabou de dizer, e é muito importante que a gente confie em Deus. Só que para a gente confiar em Deus, a gente precisa estar diariamente procurando Ele. Assim você vai conseguir confiar em alguém que você conhece. Porque quando você não tem um relacionamento com uma pessoa, é difícil você confiar nessa pessoa, né? Então a Bíblia vai trazer claramente que aquelas pessoas que conseguem confiar em Deus são as pessoas que estão próximas a Ele. Vamos então para a nossa parte de terça-feira, que vai continuar
essa história da travessia. E agora nós vamos para o capítulo 4. E eu vou ler alguns versos e a gente vai comentando, tá? O primeiro deles, ou os primeiros deles que eu gostaria de ler com vocês, está em Josué, capítulo 4, versículos 2 e 3. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Você vê que interessante, né? Qual será que era o propósito disso? Vamos continuar nossa leitura agora nos versículos 6 e 7, porque Deus vai mostrar para que ele estava pedindo isso. Olha só o que diz. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam essas palavras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Esse termo aqui, traduzido como memorial, vem do original zakar, que significa lembrar. E olha só o que a lição vai trazer aqui para nós. Indica mais do que um ato passivo de recordar. Então não era só recordar. Esse zakar, ele tem uma abrangência maior, que a nossa lição também vai dizer para nós, que diz, significa lembrar-se e praticar a ação correspondente. Então olha só, esse memorial não era só para eles olharem, mas sim para eles lembrarem e colocarem em prática tudo que eles tinham aprendido. E tem mais, eu gostaria de ler agora com você o versículo 20 do capítulo 4. Olha só o que vai dizer para nós. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Essa coluna ficou para sempre, então, como memorial, assim como Deus tinha dito. Isso é importante e a lição vai trazer para nós um ponto bem interessante, que é o seguinte, quando os filhos dos israelitas fossem perguntar para eles o que significava aquilo, eles deveriam internalizar e entender o que aquelas pedras significavam, mas não só nas histórias dos pais deles, mas também na história pessoal deles. A fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre viver a tradição fundamentada na Bíblia ou o tradicionalismo, que é uma religião morta da geração viva. Olha só que interessante esse termo. No fim, nós precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. Isso é muito interessante pontuar aqui, porque quando uma criança está em casa, né, uma criança com uma religião de berço está em casa, ela vive a fé dos pais dela. Só que à medida que ela vai crescendo, ela precisa ter a fé dela. Ela não pode se basear na fé dos outros, porque a fé dos outros não vai salvar ela. Por isso que a gente tem que correr atrás de ter uma comunhão diária com Cristo. Assim a gente vai ser fortalecido e assim a gente vai reconhecer as poderosas obras de Deus na nossa vida. Tá? Eu falo isso por experiência própria porque eu nasci num lar adventista e muito da minha infância, da minha adolescência, eu vivi a fé dos meus pais. Só que à medida que o tempo passa, a gente precisa evoluir também na carreira espiritual. A gente não pode ser bebês eternos, ok? Então essa fica uma dica grandiosa, porque você não pode ficar pelo que o pastor disse, o líder disse, o papa disse. Você precisa saber o que a Bíblia diz, ok? E isso vai ser fundamental para a sua caminhada cristã, ok? Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz esquecimento. Olha só, o que será que é isso? Então eu gostaria de ler com você 5 versos do capítulo 4, que vai ser bem interessante para a gente pontuar o que vem na sequência, ok? Então Josué capítulo 4, dos versículos 20 a 24, diz assim: As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias.
Isso daqui a gente viu bem no dia anterior, né? Então, isso daqui era para ter um memorial eterno ali diante dos filhos de Israel. Só que agora eu gostaria de ler um salmo com você, que está lá em Salmos 45, versículo 17. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para tudo sempre. Olha só que bonito esse texto. A gente tem que pregar, a gente tem que passar para frente todas as obras maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Só que quando trata de memória, tem dois caminhos. Ou você passa para frente, ou você esquece. E o outro caminho, o outro exemplo que nós vamos ver aqui também em Salmos, está no capítulo 78, versículo 11. Olha só o que diz. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Olha só que triste, esse daqui é o resultado de você não manter viva a memória do que Deus fez na sua vida. Aqui diz que eles esqueceram, exatamente quando uma pessoa não tem a memória do que Deus fez por ela. Lembra que eu já indiquei aqui para vocês terem um bloco de notas no celular ou físico, para você anotar todas as bênçãos que Deus faz na sua vida? Isso é muito importante, porque tem um texto aqui que a lição vai trazer, que eu também já falei em outros momentos, e eu acho ele muito importante para a gente lembrar que a gente precisa anotar as coisas que Deus faz por nós, que diz assim: nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Tem muitas pessoas que acontece qualquer situação difícil na vida dela, e o que ela faz? Senhor, se o Senhor existe, prove que o Senhor existe. Olha só que tristeza, quantas e quantas vezes Deus já mostrou o quanto é ativo na vida dessa pessoa, e ela mesmo assim procura ficar provando Deus. Isso é muito triste, então por isso que a gente precisa anotar, por isso que a gente precisa separar um tempo do nosso dia para agradecer a Deus todas as bênçãos. O simples ato de você estar ouvindo esse vídeo já é um milagre, ou se você está respirando nesse momento, também já é um milagre. É Deus sustentando a sua vida. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho nada a agradecer. Isso é muito triste para o coração de Deus, porque a gente precisa dar graças a Deus em tudo. Tanto que o verso vai falar para nós lá em Tessalonicenses que em tudo dai graças. A gente precisa reconhecer. A gente anda para lá e para cá, nós temos um bom relacionamento com a nossa família. Talvez você não tenha, mas você tem também outras coisas para agradecer a Deus. Se você parar pelo menos 5 minutos para tentar lembrar tudo que Deus fez por você, pelo menos na sua lista vai ter uns 10 itens. Então é importante que a gente relembre tudo que Deus já fez por nós, tá? E como a gente está aprendendo aqui, a lição desse povo para nós é que a gente não pode esquecer. Se a gente esquecer, a gente vai cair no desânimo, na depressão, na tristeza, então na mágoa, né? Então a gente precisa lembrar sempre do que Deus fez por nós. E ainda mais passar para os outros, porque pode fortalecer a fé dos outros. Tem um material que eu vou trazer aqui para vocês em março do ano que vem, que vamos fazer 15 anos de aniversário da enchente, tá? E a gente vê ali o poder de Deus maravilhoso, salvando eu, a minha mãe e o meu pai também. Então essa é uma história que a gente vai perpetuar para todas as nossas gerações futuras, porque foi impressionante o quanto Deus salvou nós, ok? Assim como Ele salvou você, assim como Ele salvou o povo de Israel, assim como Ele salva todo mundo diariamente, ok? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira, e quinta-feira eu gostaria de iniciar com um verso que está lá em Salmos também, capítulo 66, versículo 6. Olha só o que esse texto vai dizer para nós. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Você vê que nesse verso o salmista está falando sobre o Mar Vermelho e o Rio Jordão? Ele falou em 2 linhas esses momentos históricos para o povo de Israel. Eles contribuíram para uma mudança gigantesca na condição de Israel. A primeira no Mar Vermelho, onde eles eram escravos e se tornaram livres. E a segunda era a ausência de uma terra fixa para um território deles. Outro ponto importante que a lição vai trazer aqui para nós é que muitas coisas importantes aconteceram nesse Rio Jordão ou próximo dele. Um deles foi que Elias foi levado ao céu perto desse Rio Jordão. E olha só que interessante, mudou totalmente a vida de Elias e também mudou totalmente a vida de Eliseu, o auxiliar de Elias, que nesse momento ele vira o profeta de Israel. Outro acontecimento muito importante nesse Rio Jordão também foi o batismo de Jesus, que nós podemos ver lá em Marcos capítulo 1, versículo 9. Mais tarde, Hebreus 3 e 4 reconhecem o significado simbólico da travessia do Jordão e apresentam a entrada em Canaã como prenúncio
do descanso da graça, em que os cristãos entram pela fé. Que interessante, né? Tudo na Bíblia, ele tem um simbolismo. Nada foi colocado aqui à toa, diferente de livros gigantes que muitas vezes enchem linguiça através de diversas páginas. Aqui não. A Bíblia, tudo que tem aqui é para nossa lição hoje. Por isso que eu sempre digo, não podemos olhar essas histórias da Bíblia com um tom julgador, e sim como uma história para nós aprendermos as lições delas, ok? Então, vamos para a nossa última parte, que é a parte de sexta-feira, que vai trazer vários textos muito importantes. Por isso que eu falo e peço que você leia todo o texto. Mas eu queria trazer uma frase aqui que é muito importante para os nossos dias. Olha só. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Olha que sério esse texto, porque quando a gente vê o povo de Israel, a gente fica julgando. Mas por que eles viam o poder de Deus agir sobrenatural todos os dias da vida deles no deserto e em todos os outros momentos? E mesmo assim eles caíam na idolatria. E olha só, aqui está dizendo que o Israel moderno, ou seja, os filhos de Deus hoje, eles estão em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria. A idolatria não necessariamente você precisa se prostrar diante de alguma coisa. É simplesmente tirar de Deus o lugar que só cabe a Ele. E quando você tira Deus do primeiro lugar na sua vida, aí qualquer coisa pode ser o seu ídolo. Pode ser um filho, pode ser o seu lar, pode ser o trabalho, pode ser dinheiro, pode ser viagem, pode ser o carro, pode ser qualquer coisa. Por isso que, novamente, eu vou falar aqui, nós precisamos de um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Por isso que nós incentivamos tanto que você tenha um compromisso com Deus de fazer o ano bíblico diariamente. E mais, a lição da escola sabatina é um compromisso que você faz com a sua vida espiritual, de você estudar todos os dias. Então olha só que importante, imagina se não existisse a escola sabatina, se não existisse a lição da escola sabatina, em que momento você ia pegar sua Bíblia para ler? Estudar a lição é um compromisso que você faz com Deus, por isso que é importante que você não deixe de estudar, ok? Eu fico por aqui, foi muito bom rever essa lição com você e eu te espero na próxima semana. Até mais!